Estamos iniciando mais O Tema é Direito. E o tema de hoje é da mais absoluta importância. Trata-se de internet e de bullying. E para tratar desta questão, eu trago mais uma vez, tenho o prazer de receber, mais uma vez aqui no programa, a professora Rosane Leal da Silva, que é doutora em Direito, com ênfase na criança e do adolescente, e que trabalha basicamente com essa questão, principalmente da internet. E que agora, no dia 8 de novembro, junto com outros colegas, lançaram um livro sobre um trabalho desenvolvido a partir de um projeto encaminhado ao Conselho Nacional de Pesquisa em 2010, que foi aprovado, e este projeto se desenvolveu de 2010 até 2012 e resultou parte desse projeto, parte dos estudos desse projeto, neste livro que foi lançado. Colaboraram nesse livro, além da professora Rosane Leal da Silva, a professora Daniele Richter, o professor Marcelo Kimmel, a professora Josiane Veronese, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e também vários alunos tiveram participação neste trabalho e nesse período de pesquisa. Professora Rosane, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada. E eu gostaria, assim, que você agora nos falasse mais, agregasse mais essa rápida ementa que eu fiz do motivo da sua vinda aqui. Certo. Bom, na verdade, esse é um tema, como bem foi apresentado, é um tema novo e bastante complexo, que infelizmente está na pauta diária de notícias, né? Então, nesse projeto de pesquisa, nós discutimos a questão, partimos de uma questão do bullying, aquele bullying escolar que tantas vezes é tido como uma brincadeira, né? E discutimos isso trazendo a evolução das tecnologias e analisando como essas formas, que na verdade são formas de violência, como elas se manifestam, se proliferam e vitimam tão profundamente crianças, adolescentes, que foi o nosso alvo aqui, quando elas são veiculadas fazendo uso das tecnologias da informação e da comunicação, com ênfase no nosso estudo para a internet. Então, esse é um projeto de pesquisa que ele se desenvolveu ao longo de 2 anos, né? Contou assim com várias atividades, né, que envolveram palestras aqui na própria instituição, aqui no curso de Direito da Unifra, em que recebemos profissionais da área da psicologia, como a professora Josiane Abaide, recebemos profissionais que trabalham lá do outro lado, nas delegacias especializadas, como a doutora Carla Dolores, recebemos pesquisadores que trabalham em pós-graduação, a professora Josiane, como já foi nominada, a professora Marlene da Costa, que é professora do programa de mestrado e doutorado na Unisc. Então, reunimos assim uma série de profissionais ao longo desse tempo, discutindo essa temática sob os mais variados ângulos, por assim dizer. E quando estávamos encaminhando assim, os estudos, desde o início a pretensão era reunir alguns desses estudos e desses artigos, dessas produções, numa obra, né? E aí, então, com a colaboração da Valdirene Silveira Flein, que é advogada, nossa egressa no curso de Direito, né? Reunimos, então, parte desse material com o apoio da instituição e também com uma parte da verba do próprio CNPq, que estava previsto no projeto para isso. Nós reunimos, então, as produções desenvolvidas ao longo do período e resultou, então, nesse livro que nós estamos apresentando ao público, encaminhando para escolas, enfim, né, com a ideia de trazer para a pauta mais próximo das escolas, da academia, essa discussão que, na verdade, ela já se estabeleceu como um problema social, né, que tem vitimado inúmeras crianças e adolescentes e que tem assustado tantas famílias pela dimensão que toma, né, que por vezes de uma simples brincadeira acaba gerando situações muito mais dramáticas, por assim dizer.
Então, a ideia é discutir essa temática, ver qual o uso mais seguro dessa tecnologia e trazer algumas desses estudos. O livro trata do bullying de uma forma geral ou do bullying especificamente com relação à internet? Ele tem 2 artigos que discutem o bullying, né? Sobre o aspecto assim de como tratar isso nas escolas, partindo da ideia de uma sociedade que deve ser fraterna, né? Dentro da ideia do direito à fraternidade, que na verdade ele está tão, às vezes, esquecido lá na própria Constituição Federal, né? A ideia de fraternidade, de solidariedade, enfim. Então ele discute isso abrindo o livro, é um artigo da professora doutora Josiane Veronese com a Daniela Richter, aqui, nossa colega na Unifra. E depois nós temos um outro artigo que verifica, assim, na ausência de legislação federal, que é o caso que nós não temos uma lei, mas nós temos leis estaduais. Né? Aqui na região sul, então, nós investigamos os estados que já tinham leis estaduais para tratar da questão do bullying e buscamos verificar nessa legislação se elas faziam menção à questão do bullying pela internet. E que mecanismos elas propunham, se mecanismos de uma possibilidade de restaurar esse conflito, chamando as partes envolvidas, pais, enfim, ou se simplesmente propunham um encaminhamento a conselho tutelar, ou enfim, né, que a gente acha que não deve ser esse o caminho, a gente acha que deve ser tentando restaurar esse conflito entre os envolvidos, né. Então, analisamos essas 2 questões referentes ao bullying. E depois, então, fizemos a travessia, a passagem para o bullying que toma uma dimensão mais gravosa, quando ele é realizado na internet, que tem sido denominado como cyberbullying, então. Eu tenho curiosidade para saber, o bullying, ele precisa ser praticado por várias pessoas ou uma pessoa só pode praticar o bullying em relação a outro? Uma pessoa só pode praticar, pode ter um ator somente que vai fazer uma perseguição sistemática a outra pessoa em virtude, muitas vezes, de uma característica física, racial, uma questão econômica, por vezes, às vezes relacionada ao desempenho que aquele tem na escola, ou por ser mais tímido, ou talvez até por ser mais popular, que atraia antipatias ou inveja, enfim. Ele é feito, não precisa mais de um ator, embora normalmente nós tenhamos espectadores, que são aqueles que assistem, por vezes até colaboram, apoiam, com medo de que se manifestarem uma repulsa ou algum ato de repúdio possam ser as próximas vítimas. O que acontece? Quando ele vai para a internet, na verdade, vai ter uma pessoa que praticou, às vezes filmou pelo telefone, fotografou uma situação de briga ou embaraçosa, um vídeo de briga na saída da escola, um vídeo de ofensas, ou se apossou de determinadas informações que às vezes até eram da própria comunicação entre as partes e passou desautorizadamente a usar esta comunicação perseguindo. Pode-se considerar bullying esse caso recente da menina de Veranópolis que se suicidou porque o ex-namorado publicou na internet fotos íntimas dela? Na verdade, assim, eu não considero, se não é algo sistemático, eu não considero como bullying. Sim, o bullying teria que ser uma perseguição. É, sistemática, né? Embora a própria doutrina, a literatura que trate o tema, não estabeleça ou exija quão reiterada deveria ser essa conduta para configurar o bullying. Essa situação que aconteceu lamentavelmente com essa adolescente aqui no Rio Grande do Sul, que também foi noticiado em rede nacional esse final de semana de uma outra menina também adolescente na região Nordeste, e que inclusive apareceram várias outras mulheres também, né, que tiveram sua imagem utilizada indevidamente, retrata uma outra situação, que é a situação de exposição demasiada e com base na confiança entre parceiros, namorados, companheiros, casais, enfim, e que uma vez rompida essa relação, aquele, até por represália ou por ciúme, ou por não aceitar esse rompimento, enfim, faz uso desautorizado dessas imagens. É claro que há uma exposição, há a perda do controle sobre as imagens publicadas, porque
não se sabe quem vai baixá-las, salvá-las, compartilhá-las, quer dizer, a vítima perpetua a dor, perpetua a violência da vítima, mas não configura, no meu entendimento, essa mesma dimensão do cyberbullying. Voltando ao livro, este livro é destinado a que público? A professores, a pais, a quem assim ele é dirigido? Ele tem alguns artigos marcadamente, né, com uma análise mais jurídica, por assim dizer, mas ele tem um componente bastante interessante porque ele dialoga com a psicologia e com a própria educação. Então, em termos assim de profissionais, ele pode atingir tanto profissionais da área da educação, da psicologia, do direito, do serviço social, né, que atuam mais diretamente com esse público. A linguagem dele é bastante simples, então, até mesmo nos textos jurídicos, nós procuramos trabalhar as temáticas de maneira que se tornasse agradável e de fácil compreensão. Portanto, tanto pais quanto as escolas, nós vamos encaminhar para as escolas estaduais aqui de Santa Maria, elas não terão, os profissionais não terão, nós acreditamos, dificuldade de trabalhar com o tema. Inclusive, é interessante destacar assim, que ao longo do projeto nós recebemos o convite da Escola Santana e participamos de reuniões tanto com pais quanto com alunos de séries diferentes, né? E todos entenderam, fizeram questionamentos, era comum que as pessoas depois viessem fazer perguntas, procurar conversar. O que a gente percebe assim com isso, o quanto o tema tem interesse, né, e diz respeito às questões diárias assim da vida das pessoas. Porque às vezes é muito difícil, né? Eu vou deixar para tratar vou deixar essa pergunta no ar para nós entrarmos no segundo bloco, mas é muito difícil fazer a distinção clara do que é uma brincadeira e o que é o bullying, né? Porque eles podem ser muito parecidos, só que num tem uma carga de maldade maior que no outro, né? E a pergunta que eu vou deixar no ar é o seguinte: o bullying depende de quem sofre? Porque se ele levar na brincadeira, isso não é bullying? Nós voltamos no segundo bloco em seguida com a professora Rosane Leal da Silva, falando sobre o livro que trata de bullying e também de internet. Este é o Tema é Direito. Voltamos em 30 segundos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o Tema é Direito. Hoje, a minha convidada é a professora Rosane Leal da Silva, que é organizadora, junto com a professora Valdirene Silveira Fly, do livro O Direito da Criança e do Adolescente em Tempos de Internet, do bullying ao cyberbullying. Este é um livro que é importantíssimo para quem lida com criança, sejam eles advogados, juízes, promotores, professores, psicólogos, enfim. Este livro ele é um resultado de um trabalho de 3 anos de pesquisa, de um projeto aqui da Unifra, comandado pela professora Rosane, que foi aprovado pelo CNPq e resultou
neste livro. É sobre isso que nós estamos conversando. Sobre o bullying, o cyberbullying e o problema da criança e do adolescente na internet. Então, nós encerramos o primeiro bloco, professora Rosane, falando sobre o bullying e a brincadeira. Até que ponto alguma coisa é brincadeira e quando é que ela passa a ser bullying? E a participação, como é que é o nome de quem sofre o bullying? Tem um nome para isso? Não tem? Bom, é vítima. A vítima. Até que ponto a vítima interfere para que aquela brincadeira vire bullying? Porque se a vítima também não levar em consideração, aquilo pode também morrer. Não é? Quer dizer, eu tenho algum fundamento nisso que eu estou dizendo? Em termos, sim, a literatura trata disso, do comportamento da vítima e o quanto ela pode contribuir para aumentar o nível do bullying ou até diminuir, mas não há comprovação, assim. Em primeiro lugar, quando a brincadeira, então, ultrapassa o limiar da brincadeira e passa a ser bullying. Os estudos sempre apontam que toda vez que houver uma perseguição sistemática que ela vise inferiorizar, incitar em certa medida a violência dos outros também com aquele colega ou com aquela vítima, ele deixou de ser uma brincadeira. A brincadeira é eu perceber que a pessoa com quem eu brinco está aceitando e entra no clima da brincadeira. Na medida em que eu procuro alguma característica desta pessoa e a inferiorizo, a humilho, faço comentários ou tenho comportamentos vexatórios que visem a reduzi-la e a macular a dignidade dela diante dos demais, não dá para considerar mais como brincadeira, né? Na brincadeira, a pessoa com quem eu brinco está interagindo comigo. Agora, levando o bullying principalmente para a criança e o adolescente, talvez até mais para a criança do que para o adolescente. Quando alguém pratica o bullying, até que ponto vai a responsabilidade dos pais deste que pratica o bullying no sentido de reprimir o filho, no sentido de tomar as providências? Bom, a família tem um papel bastante importante, né, de ensinar, de educar, de ficar atento, tanto para identificar a vítima, o que ela está sofrendo, porque ela deixa inúmeras pistas do que ela está sentindo, né, no sentido de não querer ir para a escola, de ter sintomas, às vezes, psicológicos, físicos, chorar, enfim. Então, a família tem elementos para perceber que a criança está sendo vítima, como também ela tem elementos para identificar, né, que o filho está ou a filha está praticando, porque há mudanças, embora mais sutis naquele que pratica, que tem em certa medida o domínio da situação, mas ele também se vê, ele também é uma criança e adolescente, claro. Ele também se vê em certa medida impactado pela ação que ele mesmo desenvolve e demonstra que também ele tem um desajuste, ou seja, ele também está pedindo socorro em algum sentido, ele também precisa ser tratado. Em termos de reflexo ou impactos que isso pode ter, né? Se nós pensarmos na prática, quando ela deriva para outros atos, como lesão, injúria, ofensa, enfim, nós podemos ter a responsabilização na seara criminal, e aí nós só vamos falar para o adolescente em termos de ato infracional. Não é muito comum a gente ver, normalmente, o que se encontra em termos desses comportamentos é a responsabilidade civil dos pais. Por quê? Porque aquele que é vitimado, tanto no bullying comum, quanto o que a gente investigou, que foi o cyberbullying, as famílias buscam, elas registram a ocorrência, elas buscam a identificação do computador, do IP, da onde aquela mensagem partiu, ou do celular, enfim, da onde aquela mensagem partiu, e identificam, normalmente, este equipamento, ele é de propriedade, se é um computador, é de propriedade das famílias. Correto. Então, acaba gerando a responsabilidade civil, e nós discutimos no próprio livro várias situações de famílias, né, cujos pais, os genitores, foram condenados civilmente a reparar, portanto, a indenizar aquela criança ou aquele adolescente que foi vítima, né, de bullying pela internet, de cyberbullying. Então, nós temos duas situações. A situação da responsabilização civil
né, com o dever de indenizar e a possibilidade de, se configurado também ato infracional, aí sim do adolescente, se for ele o autor do ato, então ele responder pelas medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós conversamos no primeiro bloco sobre a carência de legislação federal a respeito e que alguns estados estão produzindo isso. No livro tem um capítulo que trata do tratamento jurídico do bullying nos estados da região sul. Há uma diferença com relação aos estados do resto do país ou é porque o limite do estudo ficou restrito aos estados do sul? Nesse caso, a seleção pelos estados do sul, ela se deu, a eleição desses estados da região sul, ela se deu, esse inclusive é um artigo que foi resultado de uma monografia que orientei aqui, o artigo é produzido pelo Tiago Tavares, Linhares Tavares e por mim, e ele analisa a região sul porque ela se destaca especialmente em razão de Santa Catarina, das ações utilizadas e empreendidas pelo estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina ele se notabiliza por uma legislação bastante diversa, com propostas diferenciadas de atuação preventiva, estabelece inclusive a questão do bullying pela internet, traz uma série de atores, então ela compreendeu, o estado de Santa Catarina compreendeu muito bem o papel dos atores da rede de proteção, que não são só a família, mas envolve a escola, envolve a sociedade, envolve, né, o próprio estado, então compreendeu muito bem essa lógica. E, em virtude disso, então, nós elegemos a região sul para comparar o tratamento do estado do Paraná, que não tem legislação, tem apenas a cidade de Curitiba, né, até aquele momento, pelo menos, da produção do artigo. O Rio Grande do Sul, que tem legislação, e estabelecer como um parâmetro, comparando essas legislações, então, existentes, com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, que estabelece a proteção integral, enfim. Então, Santa Catarina se destaca nesse sentido, por isso... Está mais avançada que Está mais avançada e com uma compreensão muito clara e com ações muito bem organizadas, em termos, pelo menos, de normatividade. Correto. A sua efetividade é outra história, mas em termos, assim, de... legislação, ela é muito bem elaborada. Já que nós falamos da diferença entre os estados brasileiros, tem um outro capítulo que trata do tratamento jurídico do tema no Brasil e na União Europeia. A quantas nós andamos de distância da União Europeia, para frente ou para trás? Para trás, estamos muito atrasados se comparados ao tratamento da União Europeia e é algo que nós temos que pensar seriamente. No livro, inclusive, nós destacamos isso exatamente pela necessidade que se percebe de pensar ações preventivas e políticas públicas. Porque não dá para pensar só repressivamente, até porque não dá conta dessa situação e seria insuficiente, né? Então, a União Europeia, ela estabelece, assim, ações, programas, ações preventivas, ações com as escolas. Existem planos em que os estados investem em ações educativas para o uso seguro da internet pelos menores de idade. Então, há todo um planejamento com orçamento para isso, não é simplesmente criar a ação e nada fazer depois. Há orçamento, há relatórios comprovando o desenvolvimento, né? Então há toda uma sistemática assim, bem interessante. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e nós falamos no primeiro bloco de que este grupo foi convidado para dar uma palestra no Colégio Santana e deu para pais, para alunos. Se alguma escola tiver interesse em ouvir esse tipo de palestra, há disponibilidade para isso? Sim, sim. Nós estamos enviando os livros para as escolas, eles vão também para as bibliotecas das instituições aqui de Santa Maria, de Direito, enfim, e as escolas que, porventura, tiverem interesse, podem fazer contato conosco aqui na instituição, ligando para o curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, que a gente agenda dentro da possibilidade, a gente marca, enfim, e comparece com o maior prazer, porque entendemos que esta é uma responsabilidade também da pesquisa, né, dar um retorno social e o tema exige, assim, uma reflexão. E com certeza quem está nos ouvindo também deve ter curiosidade de saber como ele tem acesso a esse livro. Na biblioteca da Unifra foram disponibilizados vários exemplares.
Para as instituições, as universidades de direito aqui da cidade também estão sendo enviados, e para as escolas, né? Nós não vamos vender o livro, mas vamos disponibilizar, também enviar para a biblioteca pública, para os órgãos que atuam na rede de proteção da criança e do adolescente aqui de Santa Maria, delegacia de polícia, enfim, né, especializada. Então, assim, o alcance, infelizmente, ele não é muito grande pela limitação da venda, mas nas instituições de ensino terá um exemplar. Bom, muito obrigado, Rosane, por ter acolhido nosso convite. Parabéns pela edição deste livro, que é O Direito da Criança e do Adolescente em Tempos de Internet, do bullying ao cyberbullying. Este é um trabalho que teve a organização da professora Rosane Leal da Silva e da professora Valdirene Silveira Flein. Nós estamos encerrando mais este O Tema é Direito, que será reprisado logo mais às 23h30 e estará à disposição no canal YouTube da TV Unifra a partir de amanhã. Obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário.